tudo bem? Então vamos lá para o PET 7, semana 1, a República de Platão. Vamos lá. Na República, Platão descreve o diálogo no qual Sócrates pesquisa a natureza da justiça e da injustiça. Para isso, ele faz o quê? Ele transfere a análise do individual ao coletivo. Então ele procura a justiça, como ele mesmo fala, em letras grandes, imaginando a constituição de uma cidade ideal. Então, o que ocorre? À medida que essa cidade vai sendo construída, desde sua forma mais primitiva até se tornar mais complexa. Então, o que acontece? Há necessidade de uma especialização de tarefas cada vez maior. Então, essa cidade terá uma classe de guardiões para defendê-la. E esses deverão receber uma boa educação, para que sejam, segundo Sócrates, brandos para os compatriotas, embora acerbos, ou seja, amargos, duros para os inimigos. Caso contrário, não terão de esperar que os outros a destruam, mas eles mesmos se anteciparão a fazê-lo. O que ocorre aqui é o Sócrates, ele demonstra, é claro, uma preocupação em relação à capacidade dos guardiões, porque ele não pode ser acerbo, ou seja, ser amargo, ser duro com os compatriotas, e sim, ele deve ser brando com os compatriotas, porque caso haja uma certa atitude rude por parte dos guardiões para os próprios compatriotas, isso pode gerar o fim dessa cidade utópica criada por Platão. Então há uma preocupação muito grande em relação aos guardiões para que eles tenham um equilíbrio, para poder exercer essa capacidade de poder defender a cidade e não destruí-la. Então, aí o que acontece? É, essa preocupação de Sócrates, sendo assim, uma grande parte do diálogo, o que é que vai ocorrer? Vai se dedicar a decidir qual seria a educação mais adequada para se formar homens, como Sócrates comenta, com uma certa natureza filosófica, que terá a função de proteger e governar essa cidade. Aí vocês observam a preocupação deles, a preocupação em relação à educação. Como vai ser fundamental a educação para a constituição dessa cidade. Entende? Então, para a construção da República, proposta por Platão. Então, eles observam a necessidade dessas pessoas não estarem preparadas apenas fisicamente, mas é fundamental que mentalmente, intelectualmente, elas estejam bem preparadas. Então, o que acontece? Então, isso aí com tudo que eles terão, porque eles terão a função de proteger e governar essa cidade, imaginada como justa e perfeita. Nos livros 2 e 3 o, da República, descreve com detalhes essa educação destinada aos guardiões, que serão os melhores entre os cidadãos. A sua educação será a maneira tradicional grega, isto é, através da ginástica para aprimoramento do corpo e da música para gerar harmonia na alma. Então, será, portanto, nessa discussão sobre qual seria a educação mais adequada para se formar homens com uma certa natureza filosófica, que surge pela primeira vez o termo da poesia na República. Certo? E no caso, a poesia ela é tratada nos livros 2 e 3 como parte da educação musical, que deveria ser destinada aos guardiões da cidade. Então, essa poesia da qual Sócrates fala são o quê? Os mitos ou as histórias sobre os deuses que eram contadas às crianças desde cedo e que também serviu de base para o surgimento da tragédia e da comédia. Mas é a tal coisa. Não vai ser toda história, não vai ser toda fábula. Isso aí, de uma certa forma, vai ser necessário passar antes por uma aprovação, por uma análise. Será o que está sendo apresentado por essa poesia é algo relevante? É algo que vai surtir algum efeito positivo nos guardiões? Então tem essa questão. Porque Sócrates ele vai dizer o seguinte, em relação das fábulas, que agora se contam, a maioria deve rejeitar-se. Isso que determina Sócrates, vou falar assim, nesse diálogo,
realizado por Platão, criado por Platão, pois para eles estão cheias de mentiras e não deveria mostrar os seres mais elevados lutando e se odiando uns entre os outros. Entende? Então, como vocês podem observar, vai haver sim a questão da poesia, porém ela vai ter que sofrer uma certa censura. Vamos continuando. No livro 4, Sócrates, é claro que a gente fala Sócrates, mas é uma criação de Platão, a República, tentará desvendar onde reside a justiça e a injustiça, e em que difere uma da outra. Então, nessa investigação, observa-se a reflexão realizada pelo filósofo quanto ao conceito de justiça, procurando estabelecer uma relação, que relação é essa? A relação entre a ação ético-política e a estruturação da capacidade humana. Então, diferente do pensamento sofístico, a concepção de Ford e Platão não está no agir, e tem nas suas ações, e sim no interior do homem, o que permitindo que a justiça, o que permite que a justiça se manifeste. De que forma? Em temperança, coragem e sabedoria. Era dessa forma que Platão via. Mas no seu diálogo com Glauco, não diz o que é justiça, mas sim como ela se manifesta. Para o filósofo, o Estado ele se divide em três classes, de forma hierarquizada e cooperantes. E por elas se manifestam as virtudes do Estado: temperança, coragem e sabedoria. Então, essas três virtudes correspondem à da alma concupiscível e da irascível e a alma racional. Então, Platão, certo? Então, Platão e seu projeto político, o cidadão ideal deve ser educado para a virtude, o que determinará o bom convívio da polis. Então, as virtudes do indivíduo, como na cidade-estado, consistem em quê? Em gerenciar a temperança, gerenciar a coragem e a sabedoria, procurando sempre mantê-las unidas. Então, nesse projeto político de Platão, quanto à cidade ideal, está intrínseco que a importância dada pelo filósofo a questão da educação. Porque, de fato, a gente pode observar que ela é primordial, fundamental no pensamento de Platão, considerando a República. Em todos, praticamente parte dos livros, o 2, o 3, você vê essa atenção especial à educação. Entende? Então, a maneira como seria constituída, a preocupação, o que seria ensinado, o que seria passado, o exemplo, a preocupação com o corpo, o cuidado com o corpo, o aliado com o cuidado com a mente. Então, sempre foi visto como de forma fundamental esta questão da educação. Porque a educação é o meio mais importante que irá definir, a partir da educação. Eu acho interessante esse entendimento deles, que a partir da educação que irá definir a posição da justiça, assim como da injustiça dentro do Estado. Então, o que ocorre? A educação será relevante para a manifestação das virtudes do homem. E essa virtude que vem do seu interior, vem da alma humana, sendo a alma do homem o protótipo do estado platônico. Então, há uma relação entre a alma humana e esse estado criado por Platão. Vamos lá. Então, agora, pessoal, aqui no livro 5 e 6 da República, Platão ele interrompe o argumento de justiça e direciona o diálogo para algumas características da cidade utópica que tinha sido escrita. Então, a virtude da sabedoria atribuída aos governantes da cidade ideal deve incluir conhecimento filosófico, tá certo? E os governantes devem ser filósofos. Então serão precisamente esses reis filósofos, como é denominado, que estabelecerão a harmonia psicológica e política, que é a eudaimonia, ou seja, a felicidade na alma e na cidade. Entende? Então, para responder à pergunta de quem governará a cidade, dá início a um tema relevante na República,
a educação. Voltando novamente, que é aí que começa essa questão desse debate sobre educação. Então, Sócrates fala primeiro do aprimoramento da educação dos soldados, que se dará através da ginástica, como já foi comentado anteriormente, e da música para a alma. Isso inicia-se pela música. Então, o que é que ele fala? Vou colocar agora de uma forma mais detalhada em relação a essa educação proposta por Sócrates. Ele fala o seguinte, que deve-se peneirar as letras das músicas, ou seja, das poesias, das fábulas, porque essas contêm somente parte da verdade, e com isso deturpam a alma. Entende? Portanto, deve sofrer uma censura constante, inclusive a Ilíada, onde atribui-se aos deuses tanto o bem quanto o mal. Então, esse tipo de poesia deverá ser banida da educação dos futuros guardiões. Então, Sócrates, no livro 8 e 9 da República, ele descreve as mudanças que as formas de governo podem sofrer, o que costuma corromper a politeia e a cada cidadão. Então, Platão procura apresentar as características da alma do tirano, quer do homem, quer de uma cidade. Ou melhor, procura expor a cidade que é quase uma não cidade. Então, são certas questões que eles vão procurar saber, a questão da justiça, a questão do funcionamento da cidade e a importância da educação. O que você observa é justamente essa questão. Quando eles falam, como é interessante, como a educação é fundamental para o desenvolvimento da polis. Inclusive, Sócrates, no livro La República, ele fala o seguinte: ora, nós já analisamos o que corresponde à aristocracia, que com razão proclamamos bom e justo. Entende? Então, aí como vocês observam, conforme foi colocado por Sócrates, a forma ideal de governo seria a aristocracia, ou seja, comandada por aqueles que amam saber o bem e o justo. Então, porém, por descuido, e essa que é a preocupação dele, isso aí poderia declinar para a democracia. Como ele colocava aqui, agora devemos analisar primeiro a Constituição dominada pelo gosto de honrarias. Era essa que é a questão da democracia. Se iludir pelas honrarias, ou buscar honraria. E é claro que aquele que vive em função de buscar honrarias, buscar, sabe, glórias para si, aí poderia comprometer o bom andamento dessa cidade utópica, porque ele estava envolvido com paixões, com esses vícios voltados para interesses próprios, e sem sombra de dúvidas, pessoas com esse pensamento, político com esse pensamento, a gente sabe disso, não vai levar essa república a lugar nenhum. E essa era a preocupação de Sócrates. Então, Sócrates, nesse sentido, ele refere-se aqui à democracia. Governo que simboliza o quê? Dos amantes das honras, que se perdem em desejos. Então, Platão é que ele vai fazer nos livros dele, exatamente no livro, ele apresenta no livro 8 e 9, o que costuma corromper a politeia e seus cidadãos, levando ao último estágio de degeneração, que é a tirania. Então, a crítica de Platão ao tirano e ao seu governo não desprezou, contudo, a oportunidade de promover a sua educação. Então, inclusive na carta 7, ele levanta a possibilidade, no livro 7, ele levanta a possibilidade de os reis ou seus filhos serem transformados em filósofos. Então, o que ocorre? Agora, finalizando, o que nós observamos? A República de Platão, ela apresenta uma profunda reflexão sobre reformas sociais e políticas. Uma república que tem como base a justiça, fundada na verdade, como ideal a ser conquistado, e passa a expor seus ideais políticos sobre como deve ser governada uma cidade, dentro do princípio de justiça. Então, o que ocorre? Platão ele idealiza uma cidade onde os dirigentes e guardiões são responsáveis pela sua organização e fazem o que for possível para cuidar da segurança dos cidadãos e promover a eles o bem comum. Certinho, pessoal? Então, até mais.